Você já se perguntou se está perto de um avanço espiritual? Sente que algo dentro de você está mudando, mas não sabe exatamente o que isso significa? Neste vídeo, vamos explorar os sinais que podem indicar que seu crescimento espiritual está mais próximo do que você imagina. Às vezes, essas transformações não acontecem de maneira dramática, mas em momentos silenciosos, onde você sente uma paz inexplicável no meio do caos, ou descobre uma nova clareza sobre o propósito que Deus tem para você. Será que você já está experimentando esse avanço? Essas mudanças sutis podem ser os sinais que você estava esperando para confirmar que está no caminho certo para uma vida mais profunda e conectada ao divino. O primeiro sinal que você notará em seu avanço espiritual é uma paz inexplicável, uma serenidade que te envolve, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em caos. Essa paz não surge das circunstâncias, nem da resolução imediata dos problemas que você enfrenta, mas vem do profundo do seu ser. É uma paz que só Deus pode conceder e que nasce da convicção de que, embora o mundo exterior esteja em turbulência, Deus tem o controle absoluto da sua vida. A Bíblia nos fala sobre essa paz em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um presente que desafia a lógica humana, pois, enquanto outros podem estar ansiosos ou preocupados em situações semelhantes, você se encontra inexplicavelmente calmo. É um sinal de que você entregou suas preocupações a Deus e confia plenamente na sua soberania, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. No dia a dia, é comum que, ao enfrentarmos desafios ou tempos difíceis, nossa primeira reação seja a ansiedade ou o medo. Pense naqueles momentos em que problemas familiares, preocupações financeiras ou incertezas no trabalho ameaçam te sobrecarregar. No entanto, se em meio a essas situações você sente uma calma profunda que não consegue explicar, é porque sua fé atingiu um novo nível. Você aprendeu a confiar nas promessas de Deus, a descansar em sua palavra e a acreditar que Ele está agindo, mesmo quando não consegue ver os resultados. Jesus também nos falou sobre essa paz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vó-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é algo que o mundo possa oferecer, porque não depende do que acontece ao nosso redor. É um presente divino que só aqueles que aprenderam a caminhar na fé podem experimentar. Quando essa paz inunda seu coração, é um sinal inequívoco de que você está avançando espiritualmente. Em sua vida cotidiana, você talvez tenha experimentado momentos em que tudo parece desmoronar. Problemas inesperados no trabalho, crises familiares, doenças ou conflitos pessoais. É normal que essas situações gerem ansiedade. No entanto, quando você percebe que, apesar de tudo, sente paz e não se afunda no medo ou no desespero, é porque começou a confiar mais em Deus do que em suas próprias forças. Essa é uma evidência clara de que sua fé está se fortalecendo. Um exemplo simples disso pode ser quando uma mãe, preocupada com a saúde de seu filho, ora intensamente a Deus. Embora os médicos ainda não tenham dado um diagnóstico positivo, ela experimenta uma calma inexplicável, não porque as circunstâncias tenham mudado, mas porque seu espírito confia que Deus tem o controle. Esse tipo de paz não pode ser explicado em termos humanos. É uma paz que só Deus pode proporcionar, e quando você a sente, sabe que está avançando na sua vida espiritual. Esse tipo de paz, que excede todo o entendimento, é um sinal de que você se alinhou com a vontade de Deus e confia em seu plano, mesmo quando o resultado não está claro. Quando alcança essa paz, pode ter certeza de que seu espírito está em sintonia com o poder de Deus. Esse é um dos maiores indícios de que sua vida espiritual está avançando de maneira profunda e transformadora. O segundo sinal evidente de que você está avançando espiritualmente é o aumento da sua sensibilidade espiritual. Você começa a perceber a mão de Deus nos menores detalhes da vida cotidiana, algo que antes talvez você não notasse. É como se seus olhos espirituais se abrissem para uma nova dimensão, onde o invisível se torna visível
E o que antes parecia comum, agora está cheio de significado espiritual. Isso não é apenas uma percepção emocional, mas uma crescente consciência de que Deus está presente em tudo, guiando cada aspecto da sua vida. Essa sensibilidade espiritual permite que você veja além das aparências, como expressa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você começa a perceber que por trás de cada situação há um propósito maior e que coincidências não existem. Na verdade, são pequenos lembretes de que Deus está agindo em seu favor. Na vida cotidiana, isso pode se manifestar de maneiras sutis, mas profundas. Talvez você esteja caminhando na natureza e, de repente, se sinta profundamente comovido pela beleza de um nascer do sol ou pelo sussurro do vento entre as árvores. O que antes você considerava apenas uma paisagem comum, agora o vê como uma expressão tangível da glória de Deus. É como se tudo ao seu redor estivesse saturado da presença divina. Você sente que cada folha que cai, cada raio de sol, está de alguma forma conectado com a imensidão do plano de Deus para você. O próprio Jesus nos convida a ter essa sensibilidade quando, em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Esse tipo de sensibilidade espiritual nos permite ver que Deus cuida de todos os detalhes, não apenas dos grandes eventos, mas também das pequenas coisas da vida. Isso nos leva a confiar mais plenamente no seu cuidado e a reconhecer sua presença constante. À medida que essa sensibilidade espiritual aumenta, você perceberá que até mesmo as conversas cotidianas ou os encontros com outras pessoas estão carregados de propósito divino. O que antes parecia uma conversa superficial com alguém, agora você percebe como uma oportunidade para semear palavras de esperança ou receber uma lição valiosa que Deus deseja te ensinar. Você começa a sentir a direção do Espírito Santo, seja para ajudar alguém ou simplesmente para silenciar e ouvir o que Deus está sussurrando em meio ao que parece trivial. Um exemplo claro dessa sensibilidade espiritual pode ser a experiência de alguém que, após um dia exaustivo, ao chegar em casa, se sente cercado de paz ao ouvir uma simples canção de adoração. A mesma música que ele já tinha ouvido 1000 vezes antes agora, toca seu coração de uma maneira que nunca havia experimentado. Essa é a sensibilidade espiritual em ação. Reconhecer a presença de Deus em algo que antes parecia comum. Outro aspecto desse sinal é a capacidade de discernir a vontade de Deus em decisões que antes lhe pareciam confusas. Você se torna mais consciente dos impulsos do Espírito Santo. E o que antes parecia incerto agora se torna mais claro. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa conexão espiritual mais profunda permite que você caminhe com mais segurança, sabendo que Deus está guiando cada um dos seus passos. Esse sinal também implica que, ao ler a Bíblia, os versículos que antes pareciam difíceis de entender ou distantes, agora falam diretamente com você, como se estivessem vivos. As Escrituras tornam-se uma fonte inesgotável de revelação, e cada palavra parece ter um novo significado que toca seu coração de maneiras profundas. Este é um claro indício de que você está avançando espiritualmente, pois o Espírito de Deus está iluminando sua palavra de forma mais pessoal e poderosa. O terceiro sinal de que você está avançando espiritualmente é que as coisas materiais começam a perder importância para você. Aquilo que antes ocupava grande parte da sua mente e energia, como posses, status social e até mesmo as opiniões dos outros, deixa de ter o mesmo peso no seu coração. É como se algo dentro de você tivesse mudado, levando-o a focar no que realmente importa: seu relacionamento com Deus e o impacto que você pode causar na vida dos outros. A Bíblia nos ensina claramente sobre essa transformação em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa mudança de foco é um sinal claro de que seu coração está sendo moldado por prioridades eternas, e não pelas temporais. No dia a dia, esse sinal pode se manifestar de várias maneiras. Talvez você costumasse se preocupar muito em ter o modelo mais novo de carro ou em garantir que sua casa estivesse decorada de acordo com os padrões mais altos. No entanto, à medida que você avança espiritualmente, esses desejos perdem seu atrativo. Você começa a perceber que o que realmente traz paz e satisfação não é o que você possui, mas a qualidade dos seus relacionamentos e o propósito que Deus colocou em sua vida. O temporário já não tem o mesmo brilho, porque sua visão se expandiu para o eterno. Essa mudança de mentalidade também se reflete na maneira como você lida com o dinheiro. Onde antes você poderia ter medo de perder o que tinha, agora encontra alegria em dar. Você percebe que o que possui é apenas temporário e que Deus o abençoou para que você seja uma bênção para os outros. Você se torna um canal por onde as bênçãos fluem, em vez de um depósito onde elas se acumulam. Provérbios capítulo 11, versículo 24, descreve isso de forma bela. Há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse desprendimento do material é uma prova de que você depositou sua confiança nas provisões eternas de Deus, e não nas riquezas passageiras. Outro aspecto desse sinal é que as opiniões dos outros perdem o poder sobre você. Você não vive mais para agradar as pessoas ou para se encaixar nos moldes que a sociedade impõe. Em vez disso, seu principal desejo é agradar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Como diz Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Essa libertação da necessidade de aprovação humana é uma clara demonstração de que seu espírito amadureceu e que você está mais focado no que Deus pensa de você do que no que o mundo espera. A opinião dos outros não dita mais suas decisões, nem rouba sua paz, porque você aprendeu que somente a opinião de Deus realmente importa. Este é um poderoso sinal do seu avanço espiritual, pois viver em busca da aprovação dos outros pode ser uma armadilha que impede que você caminhe livremente nos planos que Deus tem para a sua vida. Agora, sua identidade está firmemente enraizada em Cristo, e isso te dá a segurança necessária para avançar sem o peso da expectativa social. Um exemplo cotidiano dessa transformação pode ser a maneira como você lida com sucessos e fracassos. Se antes você ficava profundamente abalado ao não atender às expectativas do mundo, agora você aceita com humildade o que Deus te deu e o que não te deu. Você já não busca reconhecimento público, nem se define pelos seus sucessos materiais. Em vez disso, você se concentra nos frutos espirituais, como o amor, a bondade, a paciência e a fé. Estas são as riquezas que você valoriza agora, porque sabe que são eternas. Quando essa mudança acontece, você começa a viver com um senso mais profundo de propósito. Você já não se define pelo que tem, mas por quem você é em Cristo. E em vez de acumular para si mesmo, você se concentra em como pode abençoar os outros, em como pode servir e deixar uma marca que transcenda o que é terreno. Isso é o que Jesus nos ensina em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vede e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Compreender essa verdade te liberta para viver uma vida mais plena, focada no que realmente importa, seu relacionamento com Deus e como esse relacionamento impacta aqueles ao seu redor. O quarto sinal que você notará em seu avanço espiritual é um desejo crescente de servir aos outros. À medida que seu coração se transforma, você já não busca gratificação pessoal ou reconhecimento em tudo o que faz. Em vez de se concentrar no que pode obter para si, você começa a encontrar uma profunda alegria e satisfação em ajudar e abençoar as pessoas ao seu redor. Servir se torna uma prioridade em sua vida, não porque você espera algo em troca, mas porque entende que é uma forma de refletir o amor de Deus ao próximo. A Bíblia fala claramente sobre a importância de servir. Em Marcos capítulo 10, versículo 45,
Jesus nos dá o maior exemplo de serviço. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Este versículo nos lembra que o serviço é a essência da vida cristã, um reflexo do caráter de Cristo, que, sendo o maior de todos, se humilhou para servir à humanidade. Quando você sente esse desejo crescente de servir aos outros, é uma clara indicação de que seu espírito está sendo moldado para se assemelhar mais a Jesus. Na vida cotidiana, esse sinal se manifesta quando você começa a sentir a necessidade de ajudar sem buscar reconhecimento ou recompensa. Pode ser em pequenas ações, como ajudar um colega de trabalho sem que peçam, dedicar tempo para ouvir alguém que precisa de apoio emocional ou participar de atividades comunitárias. Antes, talvez você buscasse que os outros notassem seus atos de bondade ou esperasse algo em troca. Mas agora, servir te traz uma satisfação interna que não está relacionada à aprovação externa. Você simplesmente aprecia abençoar os outros, sabendo que está agindo conforme o coração de Deus. Jesus também nos ensinou sobre o valor de servir com humildade em Mateus capítulo 25, versículos 35 a 40. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estive na prisão, e fostes ver-me. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse ensinamento nos lembra que o serviço não se trata de grandes gestos, mas de simples atos de compaixão que demonstram o amor de Deus para com aqueles que mais precisam. Esse desejo crescente de servir aos outros também te conduz a uma vida de generosidade. Você já não se sente apegado aos seus próprios recursos, seja tempo, energia ou dinheiro, porque entendeu que tudo o que você tem é um presente de Deus. A generosidade se torna uma parte natural de sua vida, porque você sabe que, ao dar, está semeando no reino de Deus. Como diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dar com alegria, sem sentir que está perdendo algo, é um sinal claro de que seu coração está alinhado com os princípios do reino de Deus. Outro aspecto desse sinal é que você começa a enxergar o serviço não apenas como uma ação externa, mas como uma atitude interna. O serviço não se limita a fazer algo fisicamente pelos outros. Inclui também servir com o coração. Isso significa que você está disposto a amar, perdoar e ouvir, mesmo quando não é fácil. É uma transformação que vai além do que você faz. É uma mudança em quem você é. O serviço se torna parte da sua identidade, e o seu maior desejo é viver de forma que os outros vejam o amor de Cristo através de você. Na vida de Jesus, vemos como o serviço aos outros era uma prioridade constante. Ele não buscava aplausos ou reconhecimento, mas agia por puro amor. Quando lavou os pés de seus discípulos, uma tarefa reservada para os servos, nos deu uma profunda lição de humildade e serviço. João, capítulo 13, versículos 14 e 15, nos relata esse momento. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse ato nos mostra que servir aos outros não é uma opção, mas uma parte integrante da vida cristã. À medida que esse desejo de servir cresce em você, perceberá que seu foco muda. Não se trata mais de como você pode se beneficiar pessoalmente, mas de como pode impactar a vida dos outros. Você vê as necessidades ao seu redor com mais clareza, e sua resposta natural é ajudar, não por obrigação, mas porque sente alegria em fazê-lo. O serviço se torna uma forma de adoração, uma maneira tangível de honrar a Deus e de mostrar seu amor aos outros. Essa mudança também te leva a servir mesmo em situações difíceis. Pode não ser sempre confortável ou conveniente, mas quando sente o chamado de Deus para ajudar alguém, você não hesita. Você sabe que sua vida tem um propósito maior e que o serviço aos outros é parte essencial desse propósito. Esse desejo crescente de servir
É um sinal inequívoco de que você está avançando espiritualmente, pois reflete que seu coração está sendo transformado para se assemelhar mais ao de Cristo. O quinto sinal de que você está avançando espiritualmente é que começará a sentir uma forte atração pela solidão e pela oração. Esse tempo que passa a sós com Deus se torna algo que você não só aprecia, mas anseia cada vez mais. A vida diária pode estar cheia de distrações, responsabilidades e ruídos, mas em meio a tudo isso, surge em você um profundo desejo de se afastar, de se desconectar do terreno para se conectar com o divino. Essa necessidade de intimidade com Deus é um claro sinal de que você está aprofundando seu relacionamento com Ele e confiando mais em sua orientação para cada aspecto da sua vida. Jesus nos deixou um exemplo poderoso dessa prática. Ao longo de seu ministério, apesar das multidões que o seguiam e das constantes demandas por seu tempo, Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Em Lucas capítulo 5, versículo 16 é dito: "Mas ele se retirava para lugares solitários e orava." Esse desejo de se afastar em silêncio e estar a sós com o Pai não era apenas um costume de Jesus, mas uma necessidade espiritual. Ele, em sua humanidade, precisava dessa comunhão constante com o Pai. E quando experimentamos essa atração pela solidão e pela oração, estamos seguindo o mesmo exemplo que Jesus nos deixou. Na vida cotidiana, esse sinal pode se manifestar quando você sente que os momentos de solidão se tornaram um refúgio para sua alma. Antes, talvez você preenchesse cada minuto livre com entretenimento, redes sociais ou distrações mundanas. Mas agora você se vê buscando intencionalmente momentos de silêncio para estar a sós com Deus. Não se trata de um isolamento negativo, mas de um tempo de renovação espiritual. Um espaço onde você pode se concentrar em sua presença sem interrupções. Nesses momentos de oração, você pode experimentar uma intimidade mais profunda com Deus. As orações já não parecem uma rotina, mas uma conversa genuína com seu Criador. Você começa a abrir seu coração de maneira mais autêntica, sabendo que Ele te ouve e compreende. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, Deus nos promete: "Então vocês me invocarão e virão orar a mim, e eu os ouvirei." À medida que você aprofunda sua oração, percebe que não está sozinho nesses momentos de solidão. Deus está ali, ouvindo cada palavra, cada pensamento e respondendo de acordo com sua vontade perfeita. Esse desejo de estar a sós com Deus também é um sinal de que você alcançou um ponto em que a aprovação e a companhia constante dos outros já não são tão necessárias quanto antes. Você está aprendendo a depender mais da companhia de Deus do que das pessoas. Em vez de se sentir sozinho ou abandonado, você experimenta uma paz e uma plenitude que só podem vir de um relacionamento profundo com seu Pai Celestial. No Salmo capítulo 46, versículo 10, somos instruídos: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Nesse silêncio, nesse momento de afastamento de tudo o mais, você começa a conhecer Deus de maneiras novas e mais profundas. Outro aspecto desse sinal é que, com o passar do tempo, você não apenas se sente atraído para a solidão para orar, mas essa oração se torna uma fonte de força. Os desafios da vida continuam a surgir, mas, em vez de buscar soluções externas ou depender de suas próprias forças, você encontra refúgio na oração. Você começa a entender que nesses momentos de quietude e comunhão com Deus, encontra a sabedoria e a direção de que precisa. Tiago capítulo 1, versículo 5, confirma isso. "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." A oração se torna sua fonte de força, pois você sabe que Deus te guiará em cada decisão que enfrentar. Além disso, esse tempo de solidão com Deus não apenas transforma seu relacionamento com Ele, mas também transforma você. Quando você se retira para orar, não está apenas pedindo coisas a Deus, mas também ouvindo sua voz, sua orientação e seu consolo. Nesses momentos, Deus começa a moldar seu caráter, a revelar áreas da sua vida que precisam de mudança e a te encher de paz e clareza. É nessa intimidade que ocorre a verdadeira transformação espiritual. Um exemplo cotidiano dessa transformação pode ser quando, ao acordar, a primeira coisa que você deseja fazer
não é verificar seu telefone ou ligar a televisão, mas passar alguns minutos em silêncio com Deus, agradecendo-lhe pelo novo dia e entregando a Ele seus planos e preocupações. Talvez antes você sentisse que não tinha tempo para orar ou ler a Bíblia, mas agora, o tempo com Deus é sua prioridade. Essa mudança de foco é um sinal claro de que sua vida espiritual está avançando. À medida que essa atração pela solidão e pela oração cresce, sua confiança em Deus também aumenta. Você não sente mais a necessidade de controlar todos os aspectos da sua vida, porque sabe que Ele está no comando. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos lembrados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança permite que você viva com mais paz e menos ansiedade, sabendo que sempre que se retira para orar, está entregando suas preocupações àquele que tem o poder de resolvê-las. Esse quinto sinal, o desejo crescente de estar a sós com Deus e orar, é uma prova de que você está desenvolvendo um relacionamento mais profundo com seu Pai Celestial. Você está aprendendo a depender mais dele e menos de si mesmo ou das circunstâncias ao seu redor. Esse tempo de intimidade não só te fortalece, mas também te transforma, guiando-o no caminho que Deus traçou para você. O sexto sinal de que você está avançando espiritualmente é o desenvolvimento de resiliência diante da adversidade. À medida que você aprofunda seu relacionamento com Deus, as provas que antes te derrubavam ou te enchiam de medo e desespero, agora são vistas de maneira completamente diferente. Em vez de enxergá-las como obstáculos insuperáveis, você começa a ver cada desafio como uma oportunidade para crescer espiritualmente. Você compreende que as dificuldades não são simplesmente golpes do destino, mas que têm um propósito divino em sua vida, e confia que Deus está usando cada circunstância para moldar você para algo maior. Na Bíblia, encontramos várias lições sobre a importância das provações em nossa vida espiritual. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, somos encorajados: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse versículo revela uma verdade profunda. As provações não são castigos nem sinais de que estamos errando. São ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar, para desenvolver em nós qualidades como paciência, perseverança e fé. À medida que você desenvolve resiliência, começa a ver que cada desafio, por mais difícil que seja, é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus e confiar ainda mais plenamente em seu plano. As situações que antes te fariam duvidar do amor de Deus ou de seu propósito para você agora são enfrentadas com uma atitude de fé e esperança. Você sabe que Deus está no controle, e mesmo que o processo seja doloroso, confia que Ele está trabalhando em sua vida de maneiras que você ainda não pode compreender. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa te dá a confiança de que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está trabalhando para o seu bem. Na vida cotidiana, essa resiliência pode se manifestar de várias maneiras. Talvez antes, quando enfrentava uma perda, uma decepção ou um fracasso, você se sentisse devastado e questionasse por que Deus permitia que essas coisas acontecessem. No entanto, agora, mesmo que ainda sinta dor ou incerteza, sua fé permanece firme. Você não desmorona diante das dificuldades, mas encontra forças na promessa de que Deus está te sustentando e que Ele tem um propósito por trás de cada prova. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Essa resiliência não vem de suas próprias forças, mas do poder de Cristo em você. Um exemplo prático desse sinal é quando você enfrenta uma dificuldade financeira, uma doença ou uma perda, e em vez de entrar em pânico ou desespero, se ajoelha em oração, confiando que Deus proverá o que você precisa
e que essa prova faz parte do plano dele para te fortalecer. Você já não é paralisado pelo medo ou pela incerteza, porque aprendeu que, através das adversidades, Deus revela seu poder de maneira mais evidente. Você sabe que ele é fiel e que sua graça é suficiente, como expressa em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E ele me disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Desenvolver resiliência também significa que você não se desanima facilmente quando os resultados não são os que esperava. Talvez você tenha orado por uma solução rápida ou por um milagre imediato, mas em vez de reclamar ou duvidar quando a resposta de Deus não chega no tempo que você deseja, você confia no cronograma perfeito dele. Você entende que Deus nem sempre responde da maneira que queremos, mas ele sempre responde da maneira que precisamos. Essa mudança de perspectiva permite que você veja as provações não como barreiras, mas como oportunidades para que sua fé se aprofunde e sua dependência de Deus cresça. Outra dimensão dessa resiliência é que você começa a ter uma visão mais ampla da sua vida e do propósito de Deus. Você sabe que cada fase difícil é apenas uma parte de um quadro muito maior que ele está pintando em sua vida. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, você também está sendo refinado para refletir a imagem de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, somos lembrados: "Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo." Essa resiliência não apenas te prepara para as bênçãos terrenas, mas também para a glória eterna que te espera. Além disso, quando você desenvolve resiliência espiritual, torna-se uma fonte de força para os outros. As provações que você superou se tornam testemunhos vivos do poder de Deus, e você pode compartilhar sua experiência com aqueles que estão enfrentando dificuldades semelhantes. Sua vida se torna um testemunho de fé em ação, mostrando aos outros que, embora as provações sejam difíceis, Deus é sempre fiel. Como diz 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa resiliência diante da adversidade demonstra um avanço significativo em sua fé, pois reflete que você alcançou um lugar de total confiança em Deus, onde entende que seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e que cada desafio é uma oportunidade para crescer mais perto dele. Você já não se define pelas provações que enfrenta, mas pela maneira como Deus te sustenta e molda através delas. O sétimo sinal de que você está avançando espiritualmente é que você começa a experimentar uma clareza renovada sobre seu propósito divino. À medida que você cresce em seu relacionamento com Deus, os caminhos que antes pareciam confusos ou incertos começam a se definir. Sua missão na vida se torna mais clara e você começa a compreender que não está aqui por acaso. Existe um plano e um chamado específico que Deus traçou para você. Essa clareza não apenas te dá direção, mas também te enche de paz e confiança, sabendo que sua vida tem um propósito maior que transcende o que é temporário. A Bíblia nos ensina que cada um de nós tem um propósito único no plano de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esta promessa nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós, e quando começamos a entender esse plano, experimentamos uma renovação em nossa vida. Essa clareza sobre seu propósito é um sinal claro de que você está avançando em direção ao destino que Deus projetou para você. Quando você começa a experimentar essa clareza, pode ver como seus dons e talentos, que talvez antes considerasse comuns, são, na verdade, ferramentas que Deus deseja usar para abençoar os outros e glorificar seu nome.
Você já não se pergunta se suas habilidades têm um propósito, porque entende que tudo o que recebeu vem de Deus com um fim específico. Como menciona 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Este versículo enfatiza a importância de usar nossos dons para servir aos outros, entendendo que somos administradores do que Deus nos deu, e que tudo o que fazemos deve ser para a sua glória. Na vida cotidiana, essa clareza sobre seu propósito pode se manifestar de diversas maneiras. Talvez antes você se sentisse perdido, sem saber exatamente qual era o seu papel no mundo ou no reino de Deus. Mas agora, começa a identificar áreas nas quais pode impactar os outros, usando os talentos que Deus lhe deu de maneiras que nunca tinha imaginado. Se você é uma pessoa com habilidades para ensinar, de repente percebe que pode usar esse dom não apenas em um ambiente profissional, mas também em sua comunidade, orientando outros no conhecimento da palavra de Deus. Se você tem habilidades artísticas, percebe como sua criatividade pode ser um reflexo da beleza de Deus e como pode usá-la para inspirar outros. Essa clareza sobre seu propósito também lhe dá uma sensação de direção em sua vida. As decisões que antes eram difíceis de tomar agora parecem mais claras, porque você sabe que Deus está guiando você para um destino específico. Você não se sente mais paralisado pelo medo de tomar a decisão errada, porque confia que Deus está dirigindo cada um dos seus passos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa te dá a confiança de que, enquanto você continuar buscando a Deus em oração e dependência, Ele te guiará para o cumprimento do propósito que tem para a sua vida. Um exemplo prático dessa clareza renovada pode ser quando você começa a sentir uma paixão por uma causa ou por um projeto que antes não havia considerado. Talvez você descubra um novo interesse em ajudar os necessitados ou sinta um chamado para servir em um ministério específico em sua igreja. O que antes podia parecer apenas um interesse ou curiosidade, agora você reconhece como um sinal do Espírito Santo te guiando para o propósito que Deus preparou para você. Essa clareza sobre seu propósito te dá um foco renovado e você começa a dedicar mais tempo e energia às coisas que realmente importam no reino de Deus. Além disso, essa clareza também te permite dizer não às distrações que poderiam te afastar da sua missão. Antes, talvez você se encontrasse perseguindo oportunidades que não estavam alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida, mas agora você tem uma compreensão maior do que é importante e do que não é. Isso te permite focar seu tempo, seus recursos e sua energia naquilo que Deus te chamou para fazer, sem se sentir culpado ou tentado pelas ofertas do mundo. Como diz Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa determinação e foco no seu propósito é um sinal claro de que você está avançando espiritualmente. Com essa nova clareza, também vem um profundo senso de paz. Você não sente mais a mesma ansiedade ou incerteza sobre o futuro, porque sabe que Deus está orquestrando cada detalhe. Essa paz te permite viver com mais liberdade, sabendo que sua vida não depende apenas dos seus próprios esforços, mas da direção e do propósito que Deus colocou em você. Como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao se concentrar no seu propósito divino, você confia que Deus cuidará de todo o resto em sua vida. Outra dimensão dessa clareza sobre o seu chamado é que você começa a perceber como sua história pessoal, suas experiências, até mesmo as mais difíceis, fazem parte do propósito que Deus tem para você. Talvez você tenha passado por situações dolorosas ou provações que não compreendia na época, mas agora vê como Deus está usando essas experiências para te preparar para o seu chamado. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28,
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Compreender essa verdade te dá uma nova perspectiva sobre o seu passado e te permite caminhar em direção ao futuro com mais confiança no plano de Deus. O oitavo sinal de que você está avançando espiritualmente é que o perdão genuíno começa a fazer parte do seu dia a dia. Aquilo que antes parecia um fardo impossível de soltar, como mágoas e ressentimentos que você carregava, começa a desaparecer. O ato de perdoar, que talvez antes fosse um desafio, se torna um reflexo natural do amor de Deus agindo em seu coração. Essa mudança profunda não apenas te liberta, mas também transforma suas relações, mostrando que o poder do perdão é essencial para viver em paz e harmonia, tanto consigo mesmo quanto com os outros. O perdão é um tema central no ensinamento de Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos diz: "Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará." Essa instrução não é apenas uma recomendação, é uma condição para experimentar o pleno perdão de Deus em nossas próprias vidas. Quando você começa a perdoar de maneira genuína, é um sinal de que internalizou esse mandamento e que o amor de Deus está fluindo através de você, te impulsionando a viver de acordo com a sua vontade. Perdoar não significa esquecer ou justificar o mal que te fizeram, mas sim liberar aquela pessoa do peso do ressentimento. Ao fazer isso, você se liberta. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, somos instruídos: "Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Esse versículo nos lembra que o perdão não é apenas um ato que beneficia os outros, mas um presente que damos a nós mesmos ao deixar de lado o veneno que o ressentimento traz para nossas vidas. No cotidiano, a capacidade de perdoar pode se manifestar em situações que antes teriam causado amargura e distanciamento. Talvez no passado você guardasse rancor por uma traição, uma palavra dura ou um mal-entendido. Sempre que via essa pessoa ou se lembrava do incidente, sentia sua ira ou dor reacender. No entanto, agora você sente uma paz crescente ao deixar esses sentimentos irem e permitir que Deus cure seu coração. Você começa a perceber que o perdão não é tanto para o outro, mas para você, para que possa caminhar na liberdade que Deus te oferece. Esse ato de perdoar é uma das demonstrações mais claras de que o amor de Deus está agindo em sua vida. Como disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, quando Pedro lhe perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão. "Até 7 vezes. Jesus respondeu: "Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso nos mostra que o perdão não tem limites. É uma decisão constante de liberar os outros de suas ofensas, assim como Deus nos liberta de nossas faltas a cada dia. Quando você compreende e aplica esse princípio em sua vida, percebe que o perdão é uma expressão do amor divino em ação. O perdão genuíno também traz consigo uma paz interior que não pode ser substituída por nada. Talvez você já tenha experimentado como, ao se apegar a ressentimentos, se sentia inquieto, ansioso ou até fisicamente afetado. Os ressentimentos não afetam apenas nossas emoções, mas podem impactar nossa saúde e bem-estar. No entanto, quando você escolhe perdoar, esse fardo desaparece. Você sente como a paz de Deus inunda seu coração e te dá uma nova perspectiva sobre a vida e os relacionamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz é um sinal de que o perdão cumpriu seu propósito em você, liberando-o para viver de forma mais plena. Outra dimensão desse sinal é que você percebe que o perdão não é apenas uma decisão que toma em momentos específicos, mas uma atitude que adota diariamente. Em vez de esperar por uma grande ofensa para decidir perdoar, você vive em um estado de graça, disposto a deixar de lado qualquer mal-entendido
ou ferida que possa surgir. Essa disposição diária para perdoar é um sinal de que você compreendeu a natureza do perdão que Deus oferece. Um perdão que não está condicionado às nossas ações, mas que é um dom constante e misericordioso. Além disso, ao experimentar essa mudança no seu coração, você também pode notar que seus relacionamentos se transformam. Aqueles com quem antes havia tensões ou distâncias devido a feridas antigas, agora são vistos com novos olhos. O perdão te permite restaurar relacionamentos que pareciam perdidos e, mais importante, te permite amar os outros com um coração puro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nos ensina que o amor não se ressente do mal. Quando o amor de Deus preenche sua vida, o ressentimento não tem lugar e o perdão se torna a ponte que restaura a comunhão entre as pessoas. Um exemplo prático desse perdão genuíno pode ser uma situação em que alguém te feriu profundamente, talvez um amigo próximo ou um membro da família. Embora a ferida tenha sido real e dolorosa, agora, em vez de reviver constantemente essa dor, você se encontra orando por essa pessoa, pedindo que Deus a abençoe e a guie. O fato de você conseguir orar por aqueles que te magoaram é uma poderosa evidência de que o perdão criou raízes em seu coração. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Esse nível de perdão não é natural, é sobrenatural e só pode vir de Deus operando poderosamente em você. O perdão genuíno também te permite viver com mais leveza. Você não está mais preso ao passado ou às ofensas que os outros cometeram contra você. Você caminha livremente, sabendo que, ao perdoar, se alinhou com o coração de Deus e permitiu que seu amor fluísse através de você. Isso te capacita a viver com um senso renovado de propósito, sabendo que não está carregando fardos desnecessários que te impedem de avançar. O nono sinal de que você está avançando espiritualmente é a transformação de velhos hábitos que antes te dominavam. Aqueles padrões de comportamento que pareciam inquebráveis, como a ira, o medo ou a ansiedade, começam a perder o controle sobre você. O que antes parecia uma batalha constante agora se torna uma libertação progressiva que surge, não de suas próprias forças, mas do poder transformador de Deus agindo em sua vida de dentro para fora. Essa experiência é um claro indício de que Deus está renovando sua mente e seu coração, te libertando das correntes que te prendiam a comportamentos destrutivos ou limitantes. Na Bíblia, Paulo fala sobre essa transformação em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é um processo que começa no mais profundo do seu ser, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe nas áreas que antes eram difíceis de mudar. Não é uma mudança superficial ou temporária, mas uma verdadeira transformação que afeta cada aspecto da sua vida, desde seus pensamentos até suas ações. Um dos sinais mais claros dessa transformação é quando você começa a perceber que aquelas emoções negativas, como a ira, já não te dominam como antes. Talvez você costumasse perder a paciência rapidamente, reagindo com raiva ou frustração em situações desafiadoras, mas agora experimenta uma calma e um autocontrole que não pode explicar por suas próprias forças. Isso acontece porque Deus começou a mudar seu coração, removendo a raiz dessas reações negativas e substituindo-as por sua paz e paciência. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, descreve esse processo como os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando esses frutos começam a se manifestar em sua vida, é um sinal claro de que a transformação espiritual está acontecendo. No cotidiano, essa transformação pode se manifestar em situações que antes te sobrecarregariam. Talvez você enfrentasse ansiedade com frequência, se preocupando constantemente com o futuro ou com coisas fora de seu controle. No passado, esses pensamentos ansiosos poderiam te paralisar, impedindo que você desfrutasse da paz
e da alegria que Deus tinha para você. No entanto, agora, em vez de ceder à ansiedade, você se encontra confiando mais em Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo é uma poderosa promessa de que, à medida que você confia em Deus, aquela ansiedade que antes te controlava começa a perder sua força, sendo substituída por uma paz que só Ele pode dar. Outro hábito que pode começar a se transformar é o medo. O temor pode ter te limitado em muitas áreas da sua vida, impedindo que você tomasse decisões importantes ou avançasse no plano que Deus tem para você. Talvez, antes, você temesse o fracasso, a rejeição ou a incerteza do futuro. Mas agora, à medida que avança espiritualmente, percebe que esse medo está desaparecendo, porque começou a confiar plenamente na soberania de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ao experimentar essa libertação do medo, você percebe que o poder de Deus está te fortalecendo para enfrentar cada desafio com coragem e confiança no plano dele. A transformação desses hábitos não é uma mudança instantânea, mas um processo contínuo em que Deus vai removendo, camada por camada, as coisas que te impediam de viver plenamente na sua vontade. É como um oleiro que, com paciência, molda um vaso para que ele seja perfeito. Jeremias, capítulo 18, versículo 6 diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está moldando sua vida, removendo hábitos que não refletem seu caráter e os substituindo por atitudes e comportamentos que honram seu nome. Um exemplo prático dessa transformação pode ser quando você enfrenta uma situação estressante no trabalho ou em casa. Antes, talvez você reagisse com frustração, ansiedade ou até medo. Mas agora, em vez de deixar que essas emoções te controlem, você tira um momento para orar e pedir a orientação de Deus. Você sente como a paz dele substitui seus antigos hábitos e age com uma calma e confiança que só podem vir dele. Esse tipo de mudança é um testemunho do poder de Deus para transformar o que antes parecia impossível de mudar. Outro hábito que pode começar a se transformar é a autocrítica destrutiva ou a baixa autoestima. Talvez antes você se visse de forma negativa, permitindo que pensamentos de insuficiência ou culpa dominassem sua mente. No entanto, à medida que avança espiritualmente, começa a se enxergar pelos olhos de Deus, reconhecendo que você é sua criação amada e que Ele tem um propósito para a sua vida. Em vez de ser prisioneiro da culpa ou do desânimo, você experimenta a liberdade que vem ao saber que, em Cristo, você é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos lembra: Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova identidade te permite caminhar em liberdade, deixando para trás os hábitos de autocrítica que antes te mantinham preso. Esse tipo de transformação não afeta apenas sua vida espiritual, mas também suas relações e a forma como interage com o mundo. Você começa a responder a situações difíceis com graça e sabedoria, em vez de impulsos ou reações emocionais. Isso não significa que você nunca enfrentará desafios novamente, ou que nunca mais lutará com esses hábitos, mas agora você sabe que não está sozinho nessa luta. Deus está com você, guiando e te transformando dia a dia. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa promessa te dá a confiança de que Deus continuará trabalhando em você, te levando cada vez mais perto da plenitude do seu propósito. O 10º sinal de que você está avançando espiritualmente é um profundo senso de gratidão que começa a florescer em seu coração,
mesmo nas situações mais difíceis. Essa mudança de perspectiva te leva a focar não no que te falta, mas nas muitas bênçãos que já tem. Em vez de se queixar ou se sentir insatisfeito, você encontra motivos para agradecer a Deus o tempo todo, reconhecendo sua mão agindo até nos desafios. Esse agradecimento sincero é um sinal claro de que sua vida espiritual amadureceu, pois reflete uma visão divina e profunda sobre a vida, onde você entende que tudo tem um propósito no plano de Deus. A Bíblia nos ensina a viver com um coração agradecido, mesmo nas provações. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 ao 18, o apóstolo Paulo nos exorta: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo é fundamental para entender que a gratidão não depende das nossas circunstâncias externas, mas da certeza interna de que Deus está presente e agindo em todas as áreas da nossa vida, mesmo que nem sempre possamos ver de imediato. Esse tipo de gratidão não surge naturalmente, especialmente quando enfrentamos dificuldades. É mais fácil reclamar quando as coisas não acontecem como esperamos, ou quando enfrentamos perdas ou frustrações. No entanto, à medida que avança espiritualmente, você começa a ver que cada situação, seja boa ou ruim, é uma oportunidade para crescer e confiar mais em Deus. Mesmo em meio à adversidade, você pode ver a bondade de Deus e sua fidelidade. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando essa verdade se enraiza em seu coração, você pode agradecer não apenas pelos tempos de abundância, mas também pelos momentos de dificuldade, sabendo que Deus está usando tudo para o seu bem e para a sua glória. No cotidiano, esse profundo senso de gratidão se reflete em pequenas e grandes coisas. Por exemplo, quando você enfrenta um dia difícil no trabalho ou em casa, em vez de focar no que deu errado, escolhe agradecer a Deus pelas lições que pode aprender, pela força que Ele está te dando para superar os obstáculos, ou simplesmente pela oportunidade de viver mais um dia e continuar caminhando em seu plano. Essa atitude de gratidão transforma sua maneira de ver o mundo, porque te permite reconhecer a obra de Deus em cada detalhe, desde os maiores sucessos até os pequenos gestos de seu amor e cuidado. Um aspecto poderoso dessa gratidão é que ela te transforma. Quando adota uma atitude de gratidão, seu coração se abre para a paz e o contentamento. Você não sente mais a mesma urgência de conseguir mais ou de mudar suas circunstâncias, pois percebe que o que tem agora, neste momento, é suficiente. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, é um testemunho do apóstolo Paulo sobre essa transformação. Digo isto, não por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse tipo de contentamento é fruto de um coração agradecido, que reconhece que, em Cristo, você tem tudo, independentemente das circunstâncias externas. A gratidão também tem um efeito profundo em seus relacionamentos. Quando você é grato, é mais fácil ver o bem nos outros, e menos provável cair em críticas ou julgamentos. Essa mudança de foco permite cultivar relacionamentos mais saudáveis, onde você reconhece e valoriza as qualidades e o apoio daqueles que te cercam. Você não se concentra mais no que os outros não fazem, ou em suas falhas, mas encontra motivos para agradecer a Deus por tê-los em sua vida, e essa gratidão fomenta a paz e a unidade. Outro aspecto desse sinal de gratidão é que ele se torna um ato de adoração. Quando você agradece a Deus em todos os momentos, não está apenas reconhecendo sua bondade, mas também louvando-o por sua soberania e cuidado sobre sua vida. No Salmo capítulo 107, versículo 1, somos convidados: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse tipo de gratidão constante é uma forma de manter seu coração alinhado com Deus, lembrando que tudo o que você tem, tudo o que você é, vem dele. E que, mesmo nas provações,
sua misericórdia permanece. Um exemplo prático dessa transformação pode ser quando você enfrenta uma situação de perda ou decepção. Antes, talvez você tivesse caído em desespero ou reclamações, questionando por que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas agora, embora a dor ainda seja real, você escolhe agradecer a Deus pelas lições que está aprendendo, pelas pessoas que te apoiaram durante o processo ou simplesmente por sua presença constante que te sustenta. Esse ato de gratidão não minimiza a dor, mas te permite enfrentá-la com a certeza de que Deus está com você em cada passo do caminho. Este profundo senso de gratidão também afeta sua capacidade de confiar em Deus para o futuro. Você não se preocupa mais tanto com o que virá, pois percebe que, se pode agradecer a Deus em meio às suas provações atuais, também poderá agradecê-lo no futuro, aconteça o que acontecer. Isso reflete um nível de fé e confiança em sua soberania, que só pode crescer à medida que você avança espiritualmente. Em vez de viver com ansiedade ou medo do amanhã, você vive no presente, cheio de gratidão pelo que Deus está fazendo em sua vida hoje. Como diz Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse senso de gratidão também tem um efeito transformador na maneira como você enfrenta desafios e dificuldades. Em vez de ver as provações como obstáculos que impedem seu progresso, você começa a vê-las como oportunidades para se aproximar mais de Deus e fortalecer sua fé. Você percebe que, mesmo nos momentos mais difíceis, há motivos para agradecer. Pela força que Deus te dá, pelas lições que você aprende, pelo crescimento que experimenta. À medida que refletimos sobre os sinais do seu avanço espiritual, podemos ver como Deus age de maneiras sutis, mas profundas, em sua vida. Cada uma dessas transformações, desde a paz inexplicável que você sente até o desejo de servir, sem esperar nada em troca, é uma prova clara de que seu espírito está crescendo e se alinhando cada vez mais com os propósitos divinos. Quando você começa a identificar esses sinais, percebe que Deus está te guiando, não apenas para superar os desafios, mas também para descobrir o propósito e as bênçãos que Ele preparou para você. Essa jornada espiritual nem sempre é fácil, mas é através das provações, mudanças e momentos de introspecção que Deus molda seu coração, afinando seus dons e revelando novas dimensões do seu amor. Saber que você está no caminho certo para uma vida com propósito te dá paz e confiança, e você pode caminhar com a certeza de que Ele está com você a cada passo, transformando cada parte de você para refletir sua glória. Vamos orar juntos. Amado Deus, obrigado pelos sinais que revelam a Tua obra em nossas vidas. Hoje reconhecemos que cada mudança, cada momento de paz e cada ato de perdão vem de Ti. Te damos graças por nos moldar à Tua imagem, por nos dar força na adversidade e por nos guiar para uma vida cheia de propósito. Ajuda-nos a continuar identificando Tuas pegadas em nosso caminho, a caminhar sempre na Tua luz e a confiar plenamente que os Teus planos são bons. Que cada passo que dermos seja para Te glorificar e que nosso coração permaneça firme na fé, sabendo que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.